Então, agora nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos e queridos da população, que é o chocolate. O chocolate, ele é composto por alguns ingredientes básicos, por exemplo, a manteiga de cacau. A manteiga de cacau, ela vem da amêndoa do cacau. Então, assim que é colhido esse cacau, são retiradas as amêndoas deste cacau, e aí, com a quantidade da amêndoa que vai trazer para esse meu chocolate a maciez e o brilho característico de cada um. Por isso que às vezes a gente consome chocolate, ele é mais brilhante que outro, por conta da quantidade dessa manteiga de cacau, da amêndoa do cacau. Nós também temos como componente do chocolate o líquor de cacau. Também a gente chama de massa de cacau. Para o líquor de cacau, ele é colhido, fermentado e seco. Aí depois é feita toda uma seleção, uma secagem, a torrefação, que vai dar o grau de mais amargo ou de menos amargo esse chocolate. Vai fazer a moagem. Então o líquor de cacau a gente também chama de massa de cacau. Então quanto maior a quantidade de líquor de cacau, mais amargo vai ficar o chocolate. E aí por isso que a gente tem que saber escolher qual tipo de chocolate nós queremos trabalhar. Um dos outros componentes que nós temos do chocolate é o açúcar. O açúcar empregado para dar o sabor doce é a sacarose, que é o açúcar branco de mesa refinado. E aí a gente tem as opções de chocolate diet. No diet vai depender muito do fabricante, mas eles podem usar o xilitol, o eritritol, o manitol para adoçar esse chocolate. São edulcorantes. Temos também a lecitina, que é um emulsificante que vai permitir que esse meu chocolate fique homogêneo, misture todos esses ingredientes, como a massa, a manteiga e o açúcar. Essa lecitina pode ser retirada da soja, pode ser retirada da linhaça, pode ser retirada de alguma leguminosa, e é aí que faz a mistura e a gente consegue comprar um chocolate de base para a nossa produção sempre de forma unificada. O chocolate é formado por cristais, que é a alfa, beta, a gama, a beta 1 e a beta 2. E aí que é todo um processo de fazer ou a forma de derretimento, a forma de resfriamento, a forma de moldar esse meu chocolate é por conta desses cristais. E aí você vai aprender aqui comigo o porquê. Então, para começar a aprender, a gente vai ver quais são os tipos de chocolate que nós temos. Nós temos então o chocolate amargo, é riquíssimo em manteiga e massa de cacau. Então, como eu falei, quanto maior a concentração de líquor, mais amargo ele vai ser. Conforme vai diminuindo esse líquor, ele deixa de ser chocolate amargo e passa a ser somente chocolate. A gente também tem o cacau em pó. O cacau em pó ele é destituído de manteiga de cacau, ele não tem manteiga de cacau. E o mais usado para a gente na culinária é o cacau do tipo alcalino, ou seja, ele vai também dissolver mais rápido na hora que a gente for fazer as nossas preparações. A gente também tem os chocolates de soja. Na verdade, nós temos não só de soja, mas com base de leguminosas. Já vimos que as leguminosas também nos dão a lecitina, que faz essa homogeneização. Temos também o chocolate, que a gente fala chocolate, mas não é. É um subproduto que é da alfarroba, que também é uma leguminosa, mas tem aroma e sabor muito semelhante ao cacau. Por isso que a gente fala que é um falso chocolate. Riquíssimo em proteínas, tá? E para trabalhar, tem que ver o fabricante por conta da temperagem, por conta do derretimento. Mas ele pode fazer todos os produtos que nós fazemos com o chocolate. Temos também o chocolate cobertura. O chocolate cobertura ele tem uma grande concentração de manteiga de cacau, o que nos facilita na hora do derretimento. Ele geralmente dispensa a temperagem, a gente já pode moldar ou mesmo banhar trufas, pão de melado. Vamos aprender sobre o derretimento desse chocolate. Nós temos 3 tipos de derretimento de chocolate. Nós temos no banho-maria, nós temos no micro-ondas e temos na derretedeira. Em banho-maria, nós colocamos a água para ferver em panelas específicas para chocolate. Como que é uma panela específica para chocolate?
A água em banho-maria fica na parte de baixo e na parte de cima fica o chocolate. O chocolate, em hipótese alguma, pode ter contato com a água ou com esse vapor, por conta da sua composição, tá ok? Então eu vou aquecer uma água. Quando aparecerem as primeiras bolinhas, eu desligo o fogo, coloco algum utensílio já com chocolate. Você pode ter as panelas específicas, como você pode ter um utensílio de vidro, onde você vai pôr o chocolate, mas desde que ele vede bem a panela, para que nem a água e nem o vapor entrem em contato. A gente também pode fazer pelo micro-ondas, então são pedaços maiores que nós vamos colocar diretamente no micro-ondas, porque o micro-ondas vai atuar de dentro para fora. Então no banho-maria eu coloco pedaços menores, no micro-ondas eu coloco pedaços maiores e como eu não entendo de todos os micro-ondas que vocês têm, vai colocando de pouco em pouco para derreter. E aí nas duas etapas, tanto de banho-maria como de micro-ondas, eu não posso ficar mexendo o tempo inteiro. Eu tenho que mexer levemente, porque nós temos os cristais alfa, beta, gama, beta 1 e beta 2. Se eu ficar mexendo, eu vou liberar cor, brilho, aroma, sabor. Então eu faço como? Eu derreto, deixo ele quietinho lá, não tampo também. Vou mexendo aos poucos, para ele ter o tempo de derretimento do chocolate. O chocolate é uma pedra preciosa, a gente precisa saber trabalhar para que no final a gente tenha um produto especial. E um outro processo que nós temos de derretimento é a derretedeira. É profissional, você coloca a temperatura ideal, coloca o chocolate já cortado, picado, e ele vai chegar na temperatura que você quer sem ficar mexendo. Ele é ideal para trabalhos quando nível profissional, porque existem derretedeiras pequenas, mas às vezes de 10 quilos o mínimo, e aí você tem que ter um bom trabalho. Passando pelo derretimento, nós vamos ter também a temperagem. A temperatura ideal de derretimento desse chocolate é em torno de 45 graus. Você vai ter que olhar qual chocolate que você está na mão. Se é o de cacau, se é o de alfarroba, se é de soja. E aí lá vai estar especificando, mas no geral 45 graus. Para a gente trabalhar esse chocolate, a gente fala que são 31 graus. E para a gente fundir esse chocolate, para endurecer novamente, 28 graus. Isso é num geral, tá? Se a gente estiver trabalhando com chocolate amargo, mas é bom sempre olhar a especificidade do fabricante desse chocolate. E o importante para trabalhar com chocolate é ter um termômetro, porque é ele que vai nos dar base. Aquela história de colocar no canto da boca, você pode aguentar na primeira, segunda vez, mas depois você não aguenta. E cada um tem uma temperatura. Então o ideal, profissionalmente, é ter um termômetro. Então agora nós vamos aprender a fazer a temperagem desse chocolate. O que é temperagem? Eu aqueci meu chocolate em banho-maria, sem ter contato com a água, com o vapor, 45 graus. Eu preciso abaixar essa temperatura para poder trabalhar 31 graus e depois eu vou fundir a 28. Depois eu explico melhor. Então a temperagem, eu tenho que abaixar essa temperatura. Então nós temos 4 tipos que nós usamos dentro desse processo. O primeiro é em banho-maria frio. Então da mesma maneira que eu fiz o banho-maria quente, eu vou pegar uma panela, vou colocar água fria e em grande parte a gente coloca gelo. A gente coloca o chocolate já numa vasilha, sem contato com esta água diretamente, né? Só na vasilha. E nós vamos mexendo com carinho, tá? Não é batendo, não é usando batedeira, fouet, não. É mexendo devagar para que ele atinja a temperatura de 31 graus. Volto a reforçar que dependendo do chocolate que você está usando, se for de alfarroba, de soja ou de qualquer outra leguminosas ou oleaginosas, é só ler o que o fabricante pede. Então a gente tem o banho-maria frio, onde eu coloco uma água com gelo, eu vou esfriar. Outro é por adição, então vamos dizer que eu tenha 1 kg de chocolate derretido com 45 graus. Eu pego outro 1 kg de chocolate a temperatura ambiente e adiciono. Eu sempre adiciono nesse chocolate quente a mesma quantidade de chocolate frio. É por adição. A mesma quantidade. Aí eu mexo
e eu chego a 31 graus, claro que sempre usando o termômetro, tá? Pra gente controlar essa temperatura. O outro que nós temos é na pedra de mármore, não é na pedra de granito, porque o granito ele pode ter veios e aí se não limpar direito pode ter contaminação. Então no mármore a gente coloca na pedra de mármore, mexe com espátula até 31 graus. É uma boa quantidade, às vezes um pouco não muito fácil de trabalhar. E a gente tem uma técnica que a gente adiciona micril, que é um pozinho que vende na casa de doce, que é, na verdade, uma manteiga de cacau. Então, a gente coloca 1% da quantidade de chocolate que nós temos. Só 1%. Pesou com uma balança precisa, a gente coloca, mexe e ele já, atingindo 31 graus, ele já consigo a temperatura ideal para trabalhar com esse chocolate. Das 4 técnicas passadas, banho-maria, adição, pedra e o micril, hoje o mais profissional e utilizado é o micril, porque ele não causa sujeira, ele é muito mais fácil, muito mais rápido e ele agiliza o meu trabalho. Então, profissionalmente, é a melhor hoje usada, mas é claro, tem que ver se onde você está, você encontra o micril. Tá ok? Os chocolates, eles possuem alguns defeitos que a gente precisa reconhecer para a gente saber se realmente é um defeito que eu consigo arrumar ou não. É um defeito que eu vou ter que preparar ou não, é um defeito que eu vou ter que reutilizar em outras preparações. Então nós temos como defeito um deles que é o fat bloom, que são manchas acinzentadas na barra de chocolate, ou as que eu comprei ou após eu fazer esse chocolate. Então o fat bloom fica com aquelas manchas, que pode ser o quê? Uma temperagem incompleta. Então na hora de eu estar resfriando o meu chocolate, eu não cheguei na temperatura ideal de 31 graus. O método de resfriamento escolhido, por exemplo, colocar numa pedra, não foi suficiente para esse resfriamento. A estocagem dessas barras em ambiente quente, então imagina você guardar suas barras de chocolate num quartinho muito quente, aí vai formar essas manchas. Uma gordura nos recheios incompatíveis, então eu fiz um creme de leite com base de soja, só que ele na hora que entrou em contato com o meu chocolate, que também é rico em gordura, essas gorduras não deram muito certo. Então por isso que eu tenho que fazer um recheio compatível. E aí até em alguns momentos eu preciso usar lecitina no recheio para que faça essa compatibilidade de recheios. Recheio muito frio, então meu chocolate está a 31 graus, só que meu recheio está a 10 graus. Na hora que ele entra em contato, na hora ele vai gelar. E aí vai endurecer a parte de baixo e não a de cima. Então se você for fazer um bombom, na hora que você desenformar vai estar separado. E uma alta temperatura durante o processo de moldagem. A geladeira fica abrindo e fechando, aí ao invés de ela estar na temperatura ideal de 4, 5 graus, ela está 12, está 15, porque não param de abrir. Se a gente reconhecer esse problema, a gente pode começar novamente o derretimento e a moldagem correta para a gente evitar esse fat bloom. Se caso acontecer com um produto que já seja uma trufa, já seja um bombom, eu vou derreter. Como já tem os recheios juntos, ele vai só ser uma trufa que eu vou enrolar e vou banhar no chocolate. Tá bom? Então eu não perco o produto, mas eu não vou poder ter o mesmo produto de moldar numa forminha e levar para a geladeira. Ou até mesmo eu posso fazer para um recheio de bolo. Agora, um outro problema que a gente pode ter como defeito do chocolate é o sugar bloom. O sugar bloom, o chocolate fica cheio de rugas. Então parece que você passou assim a mão e ficou todo enrugado. Esse problema de sugar bloom é a umidade que vai entrar em contato. Então, se você comprou ele assim, muito provavelmente o lugar que ele estava estocado era muito úmido. Ou onde você guardou na sua casa, o ambiente é úmido. E para evitar o sugar bloom, então o ambiente não pode estar úmido. A umidade na geladeira, de ficar abrindo e fechando, além de mexer com a temperatura e causar o fat, pode também aumentar a umidade e causar o sugar. Aí recheio com água, então você fez uma geleia de morango e quer colocar no seu bombom como recheio, não pode.
os recheios têm que ser compatíveis, as gorduras têm que ser compatíveis. Ah, mas eu já vi um bombom com geleia. A gente tem que colocar lecitina nessa geleia para poder fazer essa união perfeita. E muita alteração de temperatura, né? Você estava lá 31 graus, de repente você baixou para 2 graus, coloca no freezer para ir mais rápido. Aí pode dar esses defeitos. Uma outra etapa que a gente tem do chocolate é na hora de colocar nas formas. Então a gente tem que estar com a temperatura ideal de 31 graus. Lembrando que alguns chocolates pode ter diferença por conta da produção. É só olhar no site ou na própria embalagem desse chocolate. Então você vai lá colocar nas forminhas. Pode ser de ovo de Páscoa, de bombom, de trufa, do que vocês quiserem. Colocou com 31 graus e vai levar para a geladeira. Se você for adicionar nesse chocolate alguns flocos de arroz, vai colocar oleaginosas, ele também tem que, ao adicionar, 31 graus. Se tiver menos que 31, eu tenho que novamente derreter esse chocolate, tá? Porque senão ele vai começar a fundir, a endurecer ainda na sua mão. Não foi para a forminha. As melhores formas para se colocar o chocolate são as específicas para chocolate, as formas específicas, e a gente também tem as de silicone, que a gente pode colocar porque na hora de desenformar vai facilitar muito o seu trabalho. Colocou na forma, é levado para a geladeira e de preferência nessa geladeira que fique somente para endurecer o seu chocolate, porque se você tiver qualquer alimento dentro da geladeira, por exemplo, cebola, alho, maracujá, pode dar o sabor no seu chocolate. Então o ideal é que se você for usar uma geladeira que seja comunitária, que você tire esses alimentos antes, limpe, tire todo o odor dessa geladeira antes de levar o seu chocolate para solidificar. E quando que o seu chocolate está solidificado? Se você estiver usando as embalagens transparentes para chocolate, vocês vão perceber que quando você coloca o chocolate, ela fica brilhante. No momento que ela vai solidificando esse chocolate, ele está perfeito, ele vai ficando opaco. É como se o chocolate estivesse desgrudando da sua embalagem, que na verdade é isso que está fazendo, ela está desgrudando da embalagem da forminha. Aí você tira da geladeira, desenforma, não precisa bater nada, porque se você ao virar ele já sair, é o ponto ideal para você embalar. Tá ok? Não fique forçando, porque se não ainda tá bom, é que ele precisa de mais um tempinho de geladeira. Assim que desenformou, você precisa deixar ele à temperatura ambiente para ele voltar a estabilizar. E aí depois você já pode ou utilizar nas suas preparações, ou para venda ou para dar de presente. O ideal, na hora de a gente colocar as embalagens no chocolate, é a gente usar um papel chamado papel chumbo. Ele vai fazer com que o seu chocolate não pegue a temperatura externa do meio ambiente e se mantenha melhor. Mas quanto à embalagem, você vai ter que fazer uma análise o que você quer usar. Algumas pessoas acabam dando já direto numa caixa, porque a caixa ela passa a ser também um presente. Tá? Então aí, quanto à embalagem, quanto ao transporte, é você, a sua criatividade que vai fazer o seu produto virar um grande produto. Bora aprender agora um pouco mais sobre chocolate? Lá comigo na parte prática? Muito obrigada!